A paz do Senhor a todos nós, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui em mais uma sequência da aula sobre hermenêutica e dessa feita eu quero falar sobre o poder das Escrituras. E quero pegar aqui por base o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e também de medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E com certeza eu quero aqui compartilhar muito com vocês esta aula de número 10. Vai ser uma aula muito resumida. Eu estarei aqui também resumindo essa aula aqui em 3 partes e vou chegar no finalzinho aqui já concluindo todas essas aulas. Queridos irmãos, quero também deixar aqui para a meditação de vocês o livro de Isaías, capítulo 30, do verso 8, como também do capítulo 34, do verso 16. Ainda quero deixar também para você fazer a leitura no livro de Lucas, do capítulo 4, do versículo 17 ao 20, como também em 2 Pedro, do capítulo 1 e do versículo 20 ao 21. Beleza? Então vocês poderão estar lendo na casa de vocês. Não estarei lendo aqui porque senão vai tomar muito tempo. Então eu quero resumir aqui essa aula nessa aula maravilhosa, tá bom? Que vai ser um conteúdo importante sobre hermenêutica. Estarei aqui resumindo essa parte interessante aqui sobre a Bíblia. Queridos, o vocábulo Bíblia significa etimologicamente coleções de livros pequenos. Então trata-se de uma coleção de livros perfeitamente harmônico entre si. Então estes tais livros eles foram reunidos em um só volume através de um longo processo histórico e divinamente dirigido à sua canonização, isto é, ou seja, o reverente, criterioso e formal reconhecimento pela qual a igreja dos escritos sagrados, ou seja, da igreja, ela vive dos escritos inspirados tanto do Antigo como no Novo Testamento. Esse conjunto de escritos sagrados passou a denominar o canon ou a escritura canônicas. Então a palavra escritura é uma das identificações dada à Bíblia Sagrada. Existe ainda outras tais como o livro, como está aqui em Êxodo, do capítulo 17 e do versículo 14, como também do capítulo 24 e do verso 7, Deuteronômio, no capítulo 28, do verso 58, a lei e os profetas, como está em Josué, do capítulo 1 e do verso 7 ao 8, como também Neemias, do capítulo 8 e do verso 3 ao verso 4, oráculos de Deus, como está em Atos, do capítulo 7 e do versículo 38. E a gente vai ver isso em Romanos, do capítulo 2. E aí vai. Então, nesta aula, eu estarei aqui abordando alguns aspectos deste santo livro, visando fortalecer a nossa crença na revelação e inspiração da palavra escrita. Muito bem. A origem das escrituras. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 16, está escrito que toda a escritura é divinamente inspirada, e esta declaração ela fortalece então o fato de que as escrituras ela tem a sua origem sobrenatural, no sobrenatural. Então, portanto, elas são infalível palavra de Deus. Quando ainda não havia palavra de Deus escrita, o Todo-Poderoso revelava-se verbalmente às suas criaturas na terra. Então nós vemos aqui a primeira revelação divina nas Escrituras. Então a palavra revelação significa mostrar ou tornar conhecido. Então no latim é revelare. E significa então pôr para trás o véu para que se veja o que está encoberto.
Segundo o dicionário bíblico de Tower, o significado bíblico de revelação é descobrir, despir ou tornar-se a verdade conhecida. Ora, Deus é Espírito, como está em João, do capítulo 4 do verso 24. Por isto é imperceptível aos sentidos físicos. Todavia, ele pode ser conhecido pela revelação que faz de si mesmo e aos homens. Então, as Escrituras, elas nos informam sobre 3 modos pela qual Deus tem se revelado às suas criaturas terrenas. Que coisa interessante. O primeiro é a revelação natural manifestada na criação. Queridos irmãos, é impossível negar a existência de Deus diante da beleza da criação, como a gente observa aqui em Salmos, de número 19, do verso 1 e 6. Entretanto, quando entrou o pecado no mundo, o homem, então, ele desviou-se do Criador e, consequentemente, a revelação natural, ela tornou-se insuficiente. Daí, a necessidade de uma revelação mais objetiva e explícita, que é a escrita. Como a gente observa aqui em Atos capítulo 14, verso 17. No segundo aspecto, a revelação escrita. Por este modo, o Criador, ele revelou seu amor à obra-prima da criação. Então o homem demonstrou-lhe o desejo de manter comunhão com ele e revelar-lhes a sua soberana vontade através da escrita. E deste modo de revelar, ou seja, então este modo de revelar não anulou a revelação natural, mas tornou mais viva e também real, proporcionando então ao homem uma revelação pessoal como Deus Todo-Poderoso e o suficiente, para que a sua palavra fosse conhecida por todos os homens através da escrita. Então o Senhor escolheu 2 ricos idiomas, o hebraico e o grego, e algumas composições do aramaico. Em terceira característica, a revelação pessoal. Então Deus é um ser pessoal que se comunica com as suas criaturas racionais. O Deus da Escritura não é uma força ou energia cósmica e nem tampouco qualquer coisa neutra e impessoal. O Deus da criação é o único e singular, tem personalidade e pensa, também decide, tem sentimento, e a sua revelação pessoal ao homem foi feita através do Verbo divino que se fez carne, Jesus Cristo, como está em João, no capítulo 11, do verso 12. E as profecias bíblicas anunciam uma revelação pessoal de Deus através de Cristo Jesus, como está em João, no capítulo 1 e do verso 18, como também do capítulo 5 e do verso de número 19. Muito bem. Aliás, melhor dizendo, do capítulo 5, do verso 39, melhor dizendo, corrigindo, tá? Muito bem. Então, queridos e amados irmãos, esta é uma aula, resumi-la bastante, mas na aula de número 11, eu quero dar uma sequência dessa aula, falando sobre a inspiração das Escrituras e a inspiração verbal e plenária das Escrituras. E estarei aqui também falando sobre a inerrância das Escrituras na aula de número 11. Que Deus abençoe a todos vocês e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.